E aí essa lei já trouxe também algumas dificuldades, assim, sérios impasses, prejuízos para as ações de improbidade, porque várias ações da primeira instância foram remetidas para o Supremo Tribunal Federal. Eu tive várias ações minhas remetidas para o Supremo, as ações ficaram lá por muito tempo sem ter nenhum andamento processual. A indisponibilidade de bens que já haviam sido deferidas foram sustadas no Supremo, até que se julgasse essa lei. Porque, logo após a edição, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação dos Magistrados Brasileiros, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que só a Constituição poderia instituir o foro privilegiado em ação de improbidade, e não a lei ordinária. Eu já penso que nem a Constituição pode. Eu defendo que nem a Constituição pode estabelecer o foro privilegiado para autoridades. Porque, a meu ver, o foro privilegiado é uma exceção ao princípio do juízo natural, do juízo e da noção fundamental de república que todos os cidadãos, sejam eles de qualquer natureza, ocupem ou não cargo público, eles devem ser processados e julgados pela mesma autoridade, pelo juiz comum, né? E, na prática, como eu já mencionei, já demonstrei, o foro privilegiado ele representa impunidade, né? Então, a Constituição, o nosso sistema jurídico, ele não pode se compadecer com a modificação da Constituição que venha instituir, sacralizar a impunidade. Então, acho que nem uma Constituição poderia estabelecer o foro privilegiado. Bom, mas voltando a essa questão, né? Então, essas associações entraram com a ação direta de constitucionalidade, o Supremo levou anos para julgar. E agora, recentemente, no final do ano passado, o Supremo finalmente declarou essa lei inconstitucional. Declarou inconstitucional o argumento de que somente uma emenda constitucional poderia estabelecer o foro privilegiado. Então, e o que é que os deputados, senadores, então, os nossos parlamentares, fizeram? Pensaram, bom, já que o Supremo disse que a competência dele é restrita, que ele só julga ação penal, já que o Supremo disse que a ação de improbidade não é penal, mas é civil, já que o Supremo disse que uma lei ordinária não pode estabelecer foro privilegiado, então só nos resta uma saída. Vamos instituir esse instrumento, esse privilégio, por emenda constitucional. Então, é um embate assim, que não tem fim. Agora, essa questão está sendo discutida na imprensa, tal, mas é um embate desde a entrada de julgamento da lei de improbidade, embate dos juízes, primeiro grau, dos promotores, procuradores, para tentar firmar essa lei de improbidade, né? Porque uma lei que só se aplica a Barnabé não é lei de improbidade, né? Então, agora tem uma emenda constitucional tramitando, em fase final já. Essa emenda ela encontra-se inserida na segunda parte da reforma judiciária, que está em estágio adiantado já de tramitação. E a tendência mesmo é que o foro privilegiado em ação de improbidade vai ser instituído, vai ser inserido na Constituição. Essa é a tendência. Mas, como eu disse, essa questão ela também levanta alguns problemas. Ela não é uma questão tão simples, ela levanta ainda alguma discussão sobre a própria constitucionalidade da emenda constitucional, na medida que ela vai restringir princípios fundamentais da nossa Constituição, como o princípio do juízo natural, o princípio da democracia, esses fundamentos basilares que informam a nossa sociedade. Então, para que não haja o menor risco de que o foro privilegiado não venha a prevalecer na Constituição Federal, além da emenda constitucional, recentemente ainda está sendo feita uma nova investida contra o foro privilegiado, contra a ação de improbidade, né? Que é uma investida até de uma material, como a que eu mencionei antes, né, que tentava transformar a ação de improbidade em ação penal, mas ela não é simplesmente material, ela é substancial. Por quê? Essa emenda que institui o foro privilegiado em ação de improbidade,
ela não vai acabar com a ação de improbidade para ministros, autoridades. Ela, com certeza, ela vai representar, assim, do ponto de vista prático, ela vai ser quase que a morte da ação de improbidade. Mas, em tese, ainda é possível a propositura de ação de improbidade no Supremo Tribunal Federal. Então, a ação de improbidade ela vai permanecer, segundo essa emenda, só que a ser julgada e processada perante o Supremo Tribunal Federal, em relação a essas autoridades. Agora, para evitar o risco de se responder a uma ação de improbidade, seja na primeira instância ou no Supremo, que é o mesmo que não responder, mas pelo menos ainda é responder, porque pelo menos sai a notícia no jornal, é divulgada a ação de improbidade. Então, para não ter perigo nenhum, eles estão tentando agora uma investida mais, uma investida ainda mais drástica e substancial, essencial, que é a seguinte: é dizer, olha, agente político, ministro, deputado, senador, ele não pratica improbidade. Ele não responde. Improbidade é para servidor público comum. E ministro de Estado, deputado federal, etc., ele responde por crime de responsabilidade. Então, vejam, isso aí é mais drástico ainda do que a emenda que está em tramitação hoje. É algo ainda mais drástico, porque vai acabar com a ação de improbidade. Essas pessoas, as autoridades, não vão nem responder a um processo no Supremo Tribunal Federal em lugar nenhum. E isso está sendo julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal tinha ingressado com ação há alguns anos contra o ex-ministro Ronaldo Sadenberg, então ministro do governo FHC, então ministro da Ciência e Tecnologia, em virtude de ele ter utilizado um avião da FAB para passar uns diazinhos ali em Fernando de Noronha, né? Levou a família e tal, vamos curtir ali a praia, e foi no avião da FAB, né? Com os recursos públicos, federais, levou a família. Então, claro, obviamente, isso é uma conduta que se qualifica como improbidade administrativa. Essa ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, o ministro foi condenado em primeira instância, não se conformando, entrou com a reclamação perante o Supremo, dizendo que ministro de Estado não comete improbidade, mas crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é um crime, esse processo de crime de responsabilidade é um processo com fortes conotações políticas, né? Não é um processo judicial comum, em que o julgamento se baseia num juízo de juridicidade, de análise fática. Não, um juízo como esse que a gente vê, por exemplo, no caso dos mensaleiros, né? É um julgamento político em que cerca de dezenas de parlamentares que carregaram mala com dinheiro para lá e para cá, que foram lá na boca do caixa pegar uma mala de não sei quantos mil reais, foram absolvidos. É esse tipo de julgamento que eles querem. Então, esse, pessoal, sem dúvida, é o ponto mais polêmico, é o ponto vital da lei de improbidade. É a possibilidade de aplicação desse diploma normativo a qualquer pessoa, a qualquer autoridade. Né? É uma excrescência o foro privilegiado, e eu estou só repetindo aqui a palavra de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Joaquim Barbosa. É uma excrescência que não tem correspondente no mundo inteiro. A gente tem ali, em alguns países você tem uma hipótese ou outra de foro privilegiado. Nos Estados Unidos você tem para agentes diplomáticos, e aí já o fundamento é outro, né? Já é mais a questão de relações internacionais entre os países. Então, esse é o ponto mais polêmico, sem dúvida, da lei de improbidade. Existem também outras questões ainda controvertidas, como, por exemplo, a indisponibilidade de bens dos agentes políticos, dos autores de improbidade administrativa, né? Como eu disse, essa é uma questão que motivou toda a reação que a gente vê hoje contra a ação de improbidade. E o que basicamente a principal discussão que se trava a respeito é se o autor da ação de improbidade ele deve demonstrar na petição inicial que o agente público ímprobo ele está se desfazendo dos seus bens. Alguns juízes, existem julgamentos já no Superior Tribunal de Justiça, entendendo que é necessário provar o perículo in mora, ou seja, que a pessoa está se desfazendo. Você tem que provar que ele está tentando vender ou que está ocultando bens, está passando bens para o nome de laranjas, que é algo que não existe na lei. A lei não
prescreve esse requisito, não